Saúdo-vos cordialmente, queridos amigos e irmãos que estão conectados. O título do nosso tema para este momento é: Com que natureza Jesus veio? Temos muito o que abordar, então vamos orar e mergulhar de cabeça em nosso tema. Oremos. Pai Celestial, agradecemos pelo privilégio de agora abrir Tua Palavra, de comparar o espírito de profecia para determinar com qual natureza Jesus veio. Não com o fim de obter uma informação acadêmica, mas para ver como isso impacta nossa luta contra o pecado e como podemos alcançar a vitória. Pedimos Tua companhia, clamamos pela promessa de Tua presença no precioso nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Mais uma vez a pergunta: com que natureza Jesus veio? Comecemos nosso estudo em Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 3. Romanos 1, de 1 a 3. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido por seus profetas nas sagradas escrituras, acerca do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual era da descendência de Davi, segundo a carne. Este texto é muito importante, pois nos afirma que Jesus nasceu de linhagem humana. Especificamente, era descendente carnal de Davi. Agora notemos João capítulo 1, versículo 14. São João 1,14. Falando da encarnação, o texto diz: e aquele verbo foi feito carne. Uma tradução melhor é: tornou-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, repleto de graça e de verdade. Então, isso nos informa que o verbo chegou a ser carne. Agora leiamos Gálatas 4, versículos 4 e 5. Gálatas no capítulo 4 e nos versículos 4 e 5. Mas quando veio o cumprimento do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar aqueles que se encontravam sob a lei, para que assim recebêssemos a adoção de filhos. Agora, alguém poderia dizer: mas pastor, como Jesus era da linhagem de Davi, se seu pai era Deus? Bem, a resposta é que Maria era da linhagem de Davi. Assim, Jesus recebeu a herança física de Davi por intermédio da mãe de Jesus, ou seja, de Maria. E é por essa razão que a Escritura nos diz: nascido de mulher. Agora vamos para Romanos 8 e vamos ler os versículos de 1 a 4. Romanos 8 e do versículo 1 ao 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra andar, quando é usada no Novo Testamento para referir-se a uma pessoa, está falando sobre sua conduta. Ou seja, não se refere a andar fisicamente com as pernas. A palavra andar significa conduta. Assim, nos é dito aqui que aqueles que estão em Cristo Jesus são os que não andam, cuja conduta não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, os que estão em Cristo Jesus andam assim porque têm a influência do Espírito Santo em sua vida. Por isso não andam na carne. Continua dizendo o versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Não está falando meramente que possuímos carne física, está falando da natureza carnal. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós não nos comportamos
Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra carne é usada várias vezes aqui. Aqueles que estão em Jesus não vivem segundo a carne. É-nos dito aqui que Jesus veio em semelhança da carne do pecado, e então se afirma que ele condenou o pecado na carne. Fica implícito que foi em carne pecaminosa. E então diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos, ou seja, não nos comportamos conforme a carne, ou seja, conforme a natureza carnal, mas sim conforme o Espírito. Agora, alguns argumentam que aqui se afirma que Jesus veio em semelhança de carne de pecado, e dizem, não foi em carne de pecado, mas sim em semelhança de carne de pecado. Esta palavra, homoioma, é utilizada 3 vezes no Novo Testamento e seu significado não é diferença, mas similaridade. Semelhança indica similar, não idêntico. Jesus não nos era idêntico, mas similar. Podemos saber claramente que Jesus não veio com a natureza de Adão antes da transgressão, porque Adão não tinha carne de pecado. Então, o que esta passagem quer dizer é que Jesus veio como nós, não como Adão, pois Adão não veio em carne de pecado. Agora vamos continuar nossa leitura em Hebreus capítulo 2, versículos 11 e 12, e depois os versículos 14 ao 18. Hebreus 2, 11, e em seguida 14, 11 e 12, 14 ao 18. Porque aquele que santifica e os que são santificados, esses somos nós, de um são todos. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Como Jesus nos chama? Jesus nos chama como seus. O quê? Seus irmãos. Então, quem é nosso Pai? Nosso Pai é Deus, Ele é o Pai. Jesus é seu Filho e nós nos tornamos filhos quando nos fazemos irmãos e irmãs de Jesus. O versículo 12 prossegue, dizendo, aqui é Jesus quem fala, anunciarei teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação te louvarei. Assim, visto que os filhos, ou seja, filhos de Deus Pai, participaram de carne e sangue, ele, isto é, Jesus, também igualmente participou para aniquilar pela morte o que detinha o império da morte, isto é, o diabo, e libertar a todos que, pelo temor da morte, estavam durante toda a sua vida sujeitos à servidão. Porque certamente não socorreu os anjos, mas socorreu a descendência de Abraão, pelo qual devia ser, agora escutem bem, devia ser em tudo semelhante a seus irmãos. Quem são seus irmãos? Todos os seres humanos são irmãos de Jesus? Não, todos os seres humanos não são irmãos de Jesus. Jesus disse, os que fazem a vontade do Pai são meus irmãos e minhas irmãs. Então, semelhante a quem Jesus se tornou, não a um pecador obstinado que não nasceu de novo, mas veio como nós, que fomos regenerados pelo Espírito Santo. Assim diz o versículo 17. Por isso, em tudo, devia ser semelhante a seus irmãos, para se tornar misericordioso e fiel sumo sacerdote de Deus, para expiar os pecados do povo. Pois em tudo que ele mesmo padeceu, sendo tentado em uma natureza semelhante à nossa, diz, assim como ele padeceu sendo tentado, ele é poderoso para socorrer a todos aqueles que são tentados. Quem são os irmãos de Jesus? Será que todo ser humano é irmão de Jesus? Os irmãos e as irmãs de Jesus são aqueles que o receberam como seu Salvador pessoal. Jesus não nasceu com a natureza caída de Adão imediatamente depois que Adão pecou. Jesus recebeu a natureza humana de Adão após este ser regenerado pelo Espírito Santo, depois de Adão se arrepender de ter oferecido o sacrifício e de olhar para o Messias no futuro. Thomas Davis, que escreveu um livro deveras interessante, nos diz o seguinte a respeito da natureza humana que Jesus recebeu. Jesus não se encarnou com a natureza que todos os homens têm em comum.
Ele não veio a este mundo para, em todos os aspectos, ser exatamente como todos os homens. A natureza humana que lhe foi concedida não era a de um pecador que não havia sido regenerado. Ele possuía uma natureza humana que compartilhava unicamente com aqueles que passaram por um renascimento espiritual. Quando lemos que Jesus foi feito em tudo semelhante aos seus irmãos, compreendemos que ele teve uma natureza igual à daqueles que experimentaram um novo nascimento. Ou seja, Jesus nascido de novo, poderíamos dizer. Se Jesus tivesse nascido com uma natureza pecaminosa, sem a ajuda do Espírito Santo, Jesus não teria conseguido vencer o pecado em sua vida. Agora vamos para Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, 15. E aqui chegamos a uma pergunta muito importante. Será que Jesus foi tentado somente por forças externas, ou ele também foi tentado internamente, dentro de seu próprio ser? Os que creem que Jesus tomou a natureza de Adão antes da transgressão, dizem, bem, Jesus foi tentado como Adão externamente, mas não tinha essa natureza pecaminosa que o puxava para o pecado. Vamos a Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim um que foi tentado em quase tudo. Eu sei que os que estão ouvindo dizem, Pastor Bor, o senhor precisa arrumar outros óculos novos, porque está lendo errado. Ele diz, mas sim um que foi tentado em tudo segundo a nossa semelhança. Estão entendendo o que ele está dizendo? É a mesma palavra, homoioma, que vimos em Romanos, capítulo 8. Foi tentado em tudo a nossa semelhança, ou seja, como nós, mas com uma diferença. Nunca o quê? Nunca pecou. Quando se diz sem pecado, não significa que ele não tinha uma natureza pecaminosa. Isso significa que Jesus jamais permitiu que a natureza pecaminosa se manifestasse, resultando em pecado. Agora vamos a Filipenses 2, dos versículos 6 ao 8. Este é o terceiro texto que usa a palavra homoioma. Filipenses 2, versículos 6 ao 8. Que haja em vós a mesma atitude de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que se apegar, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Eu pergunto, Jesus era um homem de verdade? Ele era um homem real? Porque aqui diz, semelhante aos homens. O que significa isso? Veio como nós. Ou seja, esvaziou a si mesmo, tomou forma de servo, feito semelhante aos homens, em outras palavras, como nós. E achado em condição humana, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora vamos a Tiago 1, 14 e 15. Esta é uma passagem que lemos, na verdade, do 13 ao 15. Lemos ontem no tema anterior a este, que é fundamental para o que estamos tratando agora. Vamos ver qual é o processo da tentação e do pecado. Está em Tiago 1,13. Quando alguém é tentado, pergunto eu, ser tentado é pecado? Tentação é pecado? Não, não é pecado. Quando alguém for tentado, não diga que sua tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta a ninguém. Esta é uma das razões pelas quais Cristo teve que vir a esta terra como homem, porque se tivesse vindo como Deus, não poderia ter sido tentado, pois Deus não pode ser tentado. Uma das razões da encarnação é que Jesus, como humano, pudesse ser tentado de forma real. Assim, continua dizendo, quando alguém é tentado, não diga que é tentado da parte de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele tenta a ninguém. Mas cada um é tentado quando por sua própria concupiscência. Uma tradução disso seria, por seu próprio desejo interno é atraído e seduzido. Em outras palavras, o que faz a natureza pecaminosa? Ela dá um puxão na pessoa. E depois continua dizendo, então a concupiscência ou desejo, ou seja, o desejo interno, o que é que faz então a concupiscência? Depois que é concebida.
Ou seja, quando acariciamos esse impulso, o que acontece depois que foi concebido? Dá à luz o pecado, a ação, o pensamento, o motivo, a palavra pecaminosa. E o pecado, sendo consumado, dá à luz o quê? A morte. Espero que isto fique bem claro. Não se precisa da sabedoria de Albert Einstein para entender estes assuntos. Agora, alguns citam um texto afirmando que ele mostra que Jesus nasceu com uma natureza sem pecado. Davi, porém, declara: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E dizem que isso contrasta com Jesus. Logo em seguida dizem em pecado, ou seja, Davi foi concebido em pecado. Mas Jesus tinha a natureza sem pecado, como Adão antes da transgressão. Porém, à luz de todas as Escrituras e dos textos que estudamos, devemos deixar a Bíblia se explicar, lendo todos os versículos, senão seríamos guardadores do domingo. Os que observam o domingo costumam citar Apocalipse 1:10, onde diz: eu estava em espírito no dia do Senhor. E vocês sabem que eles usam outros textos para tentar provar que o domingo é o dia de repouso. Este texto isolado não pode contradizer todo o testemunho do restante das Escrituras. O que significa? Em pecado me concebeu minha mãe. Significa pura e simplesmente que Davi herdou uma natureza pecaminosa de sua mãe. Agora permitam-me apresentar-lhes um ponto muito importante. Ellen White apresenta uma citação que se encontra em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 297, que diz assim: ao abordar a ressurreição no fim da história, quando os pequenos infantes. O que é, afinal, um pequeno infante? É um bebê. É um bebê, certo? Não alcançou a idade da razão. Quando os pequeninos infantes saírem imortalizados de seus leitos empoeirados e imediatamente voarem para os braços de suas mães, reencontrar-se-ão para nunca mais se separar. Mas muitos dos pequeninos não têm mães ali. Procuramos em vão ouvir o cântico de triunfo entoado com êxtase pela mãe. Os anjos recebem os infantes sem mãe e os conduzem até a árvore da vida. Agora, se possuir uma natureza pecaminosa for considerado pecado, então esses bebês seriam pecadores. E por que então são ressuscitados para serem levados à glória? Uma pergunta muito importante. Agora vamos falar um pouco sobre o que é o pecado. Em 1 João 3,4, temos a única definição na Bíblia do que é pecado. Diz ali o seguinte: todo aquele que comete pecado infringe também a lei, pois o pecado é infração da lei ou transgressão da lei. O que é o pecado? O pecado é quebrar o quê? A lei de Deus. E eu pergunto, e esses pequeninos? Esses bebês haviam quebrado a lei de Deus conscientemente? Não, não haviam chegado à idade da razão, e no entanto, serão salvos. Como é que não se salvar se tinham uma natureza pecaminosa? E a natureza pecaminosa é pecado. Não tiveram chance de crer ou se arrepender. Arrepender-se do quê? E de confiar em Jesus porque não haviam alcançado a idade da razão. A irmã Ellen G. White tem esta citação em várias de suas obras. Esta achei no livro Fé e Obras, página 56. Ela diz: agora nós queremos compreender o que é o pecado. É a transgressão da lei de Deus. Esta é a única definição que as Escrituras dão. Alguns dizem: não, o pecado é separação de Deus. Não, não. A separação de Deus é a consequência do pecado. Os vossos pecados fizeram separação entre vocês e Deus, para que Deus, na realidade, não possa atender nem responder favoravelmente à oração. O pecado, então, é agir em oposição aos 10 mandamentos. Mas agora vem, escutem bem. Mas vem como resultado da atração interna da natureza pecaminosa. Transgredir a lei é agir de forma errada porque a pessoa já cedeu internamente ao impulso da natureza pecaminosa.
A transgressão da lei se manifesta internamente antes de ocorrer externamente em ação. Quem olha para uma mulher com o intuito de cobiçá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Isso significa que cedeu ao impulso interior, à inclinação da natureza, ao desejo interno antes mesmo de praticar o ato. Ou seja, pecou antes de agir. Note o que diz Mateus 5, versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Essa é a ação. Não cometer adultério é a ação. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já o quê? Já adulterou. Onde? Com ela, em seu coração. Porque respondeu ao quê? Ao impulso. Jesus tinha uma natureza pecaminosa e nunca respondeu ao impulso. E por essa razão, nunca cometeu a ação. Jesus nunca adulterou porque jamais respondeu ao impulso da natureza pecaminosa, que é a cobiça, e, portanto, nunca cometeu o ato. Ter a natureza pecaminosa não é pecado. É pecado quando a pessoa responde ao impulso e, como resultado, muitas vezes, embora nem sempre, comete a má ação. Agora nos questionamos quais seriam as propensões que Jesus, afinal, não possuía. Porque a irmã White diz que Jesus não teve propensões. O que é isso? Mas propensões são inclinações, impulsos ou tendências internas para o pecado. Essas inclinações tornam-se mais fortes à medida que a pessoa se entrega ao pecado. Ter uma tendência não é pecado em si mesmo. O pecado ocorre apenas quando cedemos ao impulso, quando nos rendemos à inclinação. Ellen White explicou que Jesus tomou sobre si a nossa natureza caída, mas não corrompida, pois nunca permitiu que essa natureza se expressasse em pensamento nem em ação. Isto é o que ela escreveu no manuscrito 57 de 1890. Cristo assumiu nossa natureza caída, mas não corrompida. E, portanto, entende-se que não era corrompida porque ele nunca pecou. Mas não corrompida e não se corromperia. Agora escutem, e não se corromperia a menos que desse ouvidos às palavras de Satanás em vez das palavras de Deus. Claríssimo. Ellen White repetidas vezes enfatizou que, embora Jesus tenha tomado a natureza caída de Adão, vou ler algumas citações um pouco mais adiante, essa natureza permaneceu sempre livre de pensamentos, motivos, palavras e ações de pecado. Jesus esteve o tempo todo sob a influência e o controle do Espírito Santo. Nunca deliberou nem brincou com a tentação. Ele nunca se inclinou, nem teve uma tendência, uma predisposição ou uma propensão a ceder à tentação. No instante em que a tentação chegava, Jesus resistia ao impulso. Foi assim que Jesus condenou o pecado na carne do pecado. Não é difícil de entender, irmãos e irmãs. Muitas vezes creio que tentamos dizer que Jesus veio com a natureza de Adão antes da transgressão para justificar. Para nos justificarmos em nossos pecados, dizendo: são fortes demais, não conseguimos vencê-los. A carne pecaminosa só nos será tirada quando Jesus voltar. Contudo, mesmo em nossa carne pecaminosa, é possível que tenhamos um coração puro agora. O que precisamos é um coração regenerado nesta carne pecaminosa. Agora vou me dar o luxo de ler uma série de citações do Espírito de Profecia que são absolutamente claras. Quando li essas citações durante o simpósio na Colômbia que mencionei ontem, algumas pessoas vieram e disseram: pastor, nós nunca conhecíamos essas citações. Ficaram impactados porque, infelizmente, algumas das citações estão em fontes não publicadas em espanhol. Estão na Review and Herald, em Signs of the Times e em outras publicações. E de fato não tinham conhecimento delas e ficaram impactados. Agora vou me dar o luxo de ler. Não gosto muito de ler quando estou apresentando algo porque as pessoas se distraem. Mas vocês verão essas citações na tela depois, quando for feita a pós-produção. Note o que diz na meditação: exaltai-o.
página 85. Jesus tomou sobre si a natureza humana e passou pela infância, meninice e juventude, com o fim de aprender a simpatizar com todos e assim deixar um exemplo para todas as crianças e jovens. Ele conhece as tentações e as fraquezas das crianças. Jesus possuía a natureza caída do homem. Notem o que isto diz. Ele tinha a natureza pecaminosa, mas nunca permitiu que ela se expressasse em pecado. Essa citação é de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 300. Ao tomar sobre si a natureza do homem em sua condição caída. Como? Como é isso? Que natureza Jesus adotou? Ela diz, ao tomar sobre si a natureza do homem em sua condição caída. Cristo não participou de seu pecado nem no mínimo grau. Ele adotou a natureza pecaminosa caída, mas nunca o quê? Nunca participou do pecado. Isto é, nunca agiu de maneira pecaminosa. E continua dizendo, foi tocado pelo sentimento de nossas fraquezas e em tudo foi tentado à nossa semelhança. E, no entanto, não conheceu o pecado. Qual é a única definição de pecado? Transgressão da lei. Isso quer dizer que Jesus nunca pecou, nunca transgrediu a lei. Dizer que não conheceu o pecado não significa que não tinha natureza pecaminosa. Significa simplesmente que Jesus jamais pecou, pois a única definição de pecado é transgressão da lei. Assim, quando diz que não conheceu o pecado, significa que não conheceu a transgressão da lei. E em seguida diz, não devemos ter dúvidas quanto à perfeição impecável da natureza humana de Cristo. Novamente, porque nunca pecou. Aqui há outra citação. Mensagens Escolhidas, tomo 3, página 158. Tenham em mente que a vitória e a obediência de Cristo são as de um verdadeiro ser humano. Como é isso? A vitória e a obediência de Cristo são as de um quê? De um verdadeiro ser humano. Em nossas conclusões, cometemos muitos erros devido a nossas ideias errôneas acerca da natureza humana de nosso Senhor. Quando atribuímos a sua, escutem as implicações. Quando atribuímos à sua natureza humana um poder que não é possível que o homem tenha em seus conflitos com Satanás, destruímos a inteireza de sua humanidade. Ele concede sua graça e poder imputados a todos os que o aceitam pela fé. A obediência de Cristo a seu Pai era a mesma obediência que é requerida do homem. O homem não pode vencer as tentações de Satanás sem combinar o poder divino com a sua instrumentalidade. Assim foi com Jesus Cristo. Ele podia lançar mão do poder divino. Ele não veio ao nosso mundo para prestar a obediência de um Deus inferior a um superior, mas como homem para obedecer à santa lei de Deus. E desta maneira ele é nosso exemplo. Às vezes eu uso um exemplo. Algumas pessoas não gostam que eu use o exemplo do Superman. Mas é apenas uma ilustração, como uma parábola. Suponhamos que o Superman existisse, e se ele aparecesse aqui nesta porta e dissesse, por favor, sigam-me. E nós vamos lá para fora com o Superman, e o Superman voa e diz, venham atrás de mim. Posso eu segui-lo? Não, porque ele tem poderes que eu não tenho. Da mesma forma, se Jesus diz, siga o meu exemplo, venham atrás de mim. E eu não tenho acesso ao mesmo poder que ele tem, então é impossível que eu siga o seu exemplo. Vejam o que diz Mensagens Escolhidas, volume 2, página 125. Depois do grande desapontamento, houve poucas pessoas que se dedicaram de todo o coração à pesquisa da palavra. Mas alguns não se desanimaram nem negaram que o Senhor os havia guiado. A esses, a verdade foi revelada ponto por ponto e se entrelaçou com suas lembranças e sentimentos mais queridos. Agora, ouçam isto. Os buscadores da verdade sentiam que a identificação de Cristo com sua natureza, isto é, com a deles e seus interesses,
era completa. Jesus se identificou completamente conosco. Observe o que diz Primeiros Escritos, página 152. Satanás alegrou-se novamente com seus anjos pelo fato de que, ao ter causado a queda do homem, havia conseguido fazer o Filho de Deus descer de sua posição excelsa. Ou seja, Satanás se alegrou e disse, agora Cristo terá que descer para salvar o homem. E a citação continua. Disse a seus anjos que quando Jesus, escutem bem, tomasse a natureza do homem caído. O quê? Quando Jesus tomasse a natureza do homem caído, ele poderia vencê-lo e impedir o cumprimento do plano da salvação. Satanás disse, se pude vencer Adão, se pude vencer todos os seres humanos, todos pecaram, Jesus também não escapará. Agora vamos para outra citação, também de Primeiros Escritos, página 150. Também lhes disse aos anjos fiéis que eles teriam uma parte a cumprir, estar com ele e fortalecê-lo em várias ocasiões. Deus está falando aqui aos anjos, que tomaria a natureza caída do homem, e sua força não seria sequer equivalente à deles. Aqui há outra citação. Esta citação é poderosa. Esta citação se encontra, deixa eu ver, na Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874. A grande obra, isto é claríssimo, da redenção só poderia ser efetuada pelo Redentor, ao tomar o lugar do Adão caído. Não do Adão antes da transgressão, mas do Adão caído. Levando sobre si os pecados do mundo, ele poderia palmilhar o caminho em que Adão tropeçou. Suportaria uma prova infinitamente mais severa do que aquela que Adão falhou em suportar. Ele venceria em favor do homem e conquistaria o tentador, para que por meio de sua obediência, de sua pureza de caráter, de sua integridade inabalável, sua justiça pudesse ser imputada ao homem, de modo que por meio de seu nome, o homem pudesse vencer o inimigo por si mesmo. Agora, há uma citação poderosa em O Desejado de Todas as Nações, página 32. Vocês se lembram de que ontem eu li uma citação do pastor Jones, onde ele dizia que Jesus tomou a natureza que tinham seus antepassados em sua genealogia? Pois bem, a irmã White estava de acordo com isso. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus, revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Ou seja, teria sido uma humilhação praticamente infinita se Jesus tivesse tomado a natureza de Adão antes da transgressão. Agora notem isto. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado, como qualquer filho de Adão. Aqui vem uma parte fundamental. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida sem pecado. Notem que uma vida sem pecado não significa não ter a natureza pecaminosa, significa não cometer pecado. Em Mensagens Escolhidas, tomo 1, página 290, Ellen White escreveu: Cristo não tomou a natureza humana de forma aparente, ele a tomou de verdade. Na realidade, possuía a natureza humana. E agora ela cita Hebreus 2,14. Visto que os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas. Era filho de Maria. Era da descendência de Davi, de acordo com a ascendência humana. Declara-se a respeito dele que era homem, o homem Cristo Jesus. Na Signs of the Times, de 17 de outubro de 1900. Muito tempo depois de Minneapolis, Ellen White escreveu: Adão foi tentado pelo inimigo e caiu. Não foi o pecado que habitava nele o que o levou a cair,
pois Deus o fez puro e reto à sua própria imagem. Assim que aqui está falando de Adão. Não havia pecado que habitasse em Adão. Continua. Adão era tão livre de culpa quanto os anjos que estão diante do trono. Não havia nele princípios corruptos, nenhuma tendência para o mal, mas... Agora vem o contraste. Mas quando Cristo veio enfrentar a tentação de Satanás, tomou sobre si a semelhança da carne de pecado. Claro, claríssimo. O desejado de todas as nações, página 117. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo o pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com seres celestiais. Mas não foi assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para confrontar-se com Satanás. Por 4.000 anos a raça estivera a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Claríssimo! Aqui a outra citação, no devocional Exaltai-o, página 339, Exaltai-o, página 339, diz o seguinte: em Cristo uniram-se a divindade e a humanidade. Escutem com atenção. Em Cristo se uniram a divindade e a humanidade, o Criador e a criatura. A natureza de Deus, cuja lei havia sido transgredida. Agora escutem. E a natureza de Adão, o transgressor, encontraram-se em Jesus. Poderoso. Novamente diz, em Cristo uniram-se a divindade e a humanidade, o Criador e a criatura, a natureza de Deus, cuja lei havia sido transgredida, e a natureza de Adão, o transgressor, encontraram-se em Jesus, o Filho de Deus e o Filho do homem. Aqui a outra citação, vem de The Youth Instructor, 20 de dezembro de 1900, citação que não está em português. Refletir sobre a humilhação de Cristo. Ele tomou sobre si mesmo a natureza humana, uma natureza humana caída e sofredora, degradada e manchada pelo pecado. Mais claro do que isso, nem um galo canta às 3 da manhã. Claríssimo. Mensagens Escolhidas, volume 1, 314 e 15. No deserto da tentação, Cristo ficou no lugar de Adão para suportar a prova a que ele deixou de resistir. Ali Cristo venceu em lugar do pecador. No lugar de quem? Adão, o pecador. Pelo contexto, no lugar do pecador. 4.000 anos depois de Adão volver costas à luz de seu lar. Separada da presença de Deus, a família humana, a cada geração sucessiva, estivera se afastando mais e mais da pureza, sabedoria e conhecimento originais que Adão possuía no Éden. Cristo suportou os pecados e fraquezas da raça humana, tais como existiam quando ele veio à Terra para ajudar o homem. E para elevar o homem caído, precisava Cristo alcançá-lo onde se achava. Assumiu a natureza humana e arcou com as fraquezas e degenerescência da raça. Ele, que não conhecia pecado, tornou-se pecado por nós, humilhou-se. Até as mais baixas profundezas da miséria humana, a fim de que pudesse estar habilitado a alcançar o homem e tirá-lo da degradação na qual o pecado o lançara. Em Mensagens aos Jovens, página 65, ela escreveu: ele, Jesus, sabe quão fortes são as inclinações do coração natural. Como é que é? Jesus foi tentado internamente? Sim ou não? Claro que sim, pois está escrito. Ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural.
Esse é o impulso do qual tenho falado, e ele ajudará em cada momento de tentação. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 111 e 112. Em seus conflitos com Satanás, a família humana tem todo o auxílio que Cristo teve. Não necessitam ser vencidos. Podem ser mais que vencedores por aquele que os amou e deu sua vida por eles. Fostes comprados por preço, e que preço? O Filho de Deus, em sua humanidade, lutou com as mesmas cruéis, aparentemente, esmagadoras tentações que assediam os homens. Adorar o Deus deste mundo, sacrificar uma eternidade de bem-aventurança pelos prazeres fascinantes desta vida. Cada um será tentado, mas a palavra declara que não seremos tentados acima do que podemos suportar. Podemos resistir e derrotar o astuto inimigo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 478. Jesus resistiu à tentação por meio do poder que o homem pode ter. Apegou-se ao trono de Deus, e não há homem nem mulher que não possa ter acesso ao mesmo auxílio mediante a fé em Deus. Vou ler mais algumas. Não gosto muito de ler tanto, mas alguém pode dizer: bem, algumas pessoas escolhem uma citação da irmã White e a tiram do contexto. Pois é, estamos lendo muitas, e com um propósito especial. Esta citação está em Mensagens Escolhidas. Volume 1, página 262. Mas a humanidade de Cristo estava unida com a divindade, e nessa fortaleza ele podia suportar todas as tentações que Satanás acumulasse contra ele, e ainda assim manteria sua alma imaculada, sem pecado. E esse poder para vencer, agora escutem bem, esse poder para vencer, Cristo o concederia a cada filho e filha de Adão que aceitasse pela fé os justos atributos de seu caráter. O desejado de todas as nações, 331. A influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Satanás rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à sua deformidade de caráter. São essas desculpas que levam ao pecado. Ou seja, quando você diz: Jesus não tinha a natureza pecaminosa que nós temos, a carne é fraca e o impulso é forte demais, não podemos vencer. A irmã White diz aqui: são essas desculpas que levam ao pecado, não há desculpas para pecar. Um temperamento santo, uma vida semelhante à de Cristo, é acessível para todo filho de Deus, arrependido e crente. Aqui há uma citação muito interessante. Tem a ver com a escada que Jacó viu. Agora nós a chamamos de a escada de Jacó. Mas não é a escada de Jacó, é a escada de Jeová que Deus mostrou a Jacó. E a arca de Noé não era de Noé, era uma arca que Deus mandou construir. O templo de Salomão não era o templo de Salomão, mas o templo de Jeová. Alguém pode dizer: bem, pastor, o Senhor está sendo meticuloso demais. Mas precisamos ser precisos e exatos naquilo que dizemos. Escutem isto. Cristo é a escada que Jacó viu, tendo a base na terra e o topo chegando à porta do céu, ao próprio limiar da glória. Se aquela escada, escutem agora, houvesse deixado de chegar à terra, e se faltasse apenas um degrau a essa escada, teríamos ficado perdidos. Mas Cristo nos alcança onde estamos, não onde Adão estava, mas onde nós estamos. Tomou nossa natureza e venceu, para que, revestindo-nos de sua natureza, nós pudéssemos vencer. A natureza de quem Jesus tomou, a de Adão antes da transgressão ou a nossa? Repetidas vezes ela diz a nossa. Agora ela vai citar Romanos 8. Feito em semelhança da carne do pecado, viveu uma vida isenta de pecado. Agora, por sua divindade, ele se agarra ao trono do céu. Essa é a parte de cima da escada. Enquanto que, por sua humanidade, chega até nós. Essa é a parte de baixo. Manda-nos que, pela fé nele, atinjamos a glória do caráter de Deus.
Portanto, devemos ser perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Review and Herald, 18 de fevereiro de 1890. O Filho de Deus foi assaltado a cada passo pelos poderes das trevas. Depois de seu batismo, foi levado pelo Espírito ao deserto e sofreu a tentação durante 40 dias. E agora, a irmã White vai mencionar cartas que estava recebendo. Tenho recebido cartas afirmando que Cristo não podia ter tido a mesma natureza que o homem, pois nesse caso teria caído sob tentações semelhantes. Se não possuísse natureza humana, não poderia ter sido exemplo nosso. Se não fosse participante de nossa natureza, não poderia ter sido tentado como o homem tem sido. Se não lhe tivesse sido possível ceder à tentação, não poderia ser nosso auxiliador. Era uma solene realidade esta de que Cristo veio para ferir as batalhas como homem em favor do homem. Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade deve copiar o modelo. Deve o homem tornar-se participante da natureza divina. Bem, não sei quantas mais ler. Vamos ler até que o tempo acabe. Aqui a outra. Esta citação é longa. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 152. A obediência que Cristo prestou a seu Pai é a mesma que é exigida do homem. O homem não pode vencer as tentações de Satanás sem que o poder divino se combine com a instrumentalidade humana. Da mesma forma acontecia com Jesus. Ele podia apegar-se ao poder divino. Ele não veio ao nosso mundo como um Deus menor para prestar obediência a um Deus maior. Veio como homem para obedecer à lei e assim ser o nosso exemplo. O Senhor Jesus veio ao nosso mundo, não para revelar o que Deus podia fazer, mas o que o homem podia alcançar por meio da fé no poder de Deus, que o assiste em toda emergência. O homem deve, pela fé, ser participante da natureza divina e vencer toda a tentação com que é assaltado. O Senhor requer agora que todo filho e filha de Adão, pela fé em Jesus Cristo, o sirva na natureza humana que temos atualmente. Mais algumas citações antes de terminar. Esta se encontra em A Maravilhosa Graça de Deus, página 23. Uma matinal de alguns anos atrás. Gênesis 3,15. Que amor, que condescendência maravilhosa. O Rei da Glória se propõe a humilhar-se para se colocar ao nível da humanidade caída. Colocaria seus pés nos passos de Adão. Ouçam agora. Ele tomaria a natureza caída do homem e lutaria contra o poderoso inimigo que triunfou sobre Adão. Qual natureza? A natureza caída do homem. Ela o repete vez após vez. Irmãos e irmãs. Aqui a outra citação. Página de 16 de outubro, em Refletindo a Cristo, um devocional matutino diz: sem o poder transformador, que só pode ser produzido pelo poder divino, as propensões pecaminosas originais, isto é, a natureza pecaminosa, permanecem no coração com sua força para forjar novas correntes, impondo uma escravidão que nunca pode ser quebrada pelo poder humano. Por isso eu digo, se Jesus tivesse nascido apenas com a natureza pecaminosa, não regenerada pelo Espírito Santo, não teria podido obedecer à lei de Deus, porque a natureza humana caída, sem auxílio, não pode obedecer. Assim, Jesus nasceu nascido de novo. Ele começou onde eu começo quando nasço de novo. Se não fosse assim, Jesus não poderia ter vencido o pecado e tampouco eu poderia. Da mesma forma, nós temos carne de pecado, mas nessa carne de pecado podemos ter corações puros por meio do poder do Espírito Santo. Quando Jesus vier, receberemos carne santa como a que ele recebeu ao ressuscitar. Assim, nós passamos pela mesma experiência pela qual Jesus passou. Termino lendo uma citação que encontramos em O Desejado de Todas as Nações, página 671.
Diz assim: o pecado só podia ser resistido e vencido unicamente pela poderosa intervenção da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, que viria não com energia modificada, mas na plenitude do poder divino. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Pelo Espírito, o coração é purificado. Pelo Espírito, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu o seu Espírito como poder divino para vencer todas as tendências ao mal, herdadas e cultivadas. E para gravar o seu próprio caráter em sua igreja. Alguns dizem, não, mas essa é a herança que eu recebi. Quem pode vencer o pecado com essa herança? Outro diz, e com o mau exemplo, com o ambiente em que eu cresci? Quem pode vencer o pecado tendo crescido nesse ambiente? O Senhor Jesus Cristo, através do Espírito de profecia, declara claramente: Cristo deu o seu Espírito como poder divino para vencer todas as tendências ao mal, herdadas e cultivadas, e para gravar o seu próprio caráter em sua igreja. A Bíblia diz, quase tudo posso em Cristo que me fortalece. Diz, praticamente tudo posso em Cristo que me fortalece. Não. Ela diz, tudo posso em Cristo que me fortalece. E alguém diz, mas pastor, como posso subjugar esse impulso interno? Como posso subjugá-lo? A resposta é que não podemos. É preciso entregar nossa vontade ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos pedir diariamente uma infusão do Espírito Santo, para que o Espírito Santo amorteça, conquiste e subjugue esses desejos pecaminosos, esses impulsos da natureza humana. Mas quero lhes dizer algo. Quando dedicamos nosso tempo a assistir na televisão imoralidade, violência e espiritismo, entre outras coisas, o que estamos fazendo é fortalecendo a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa fará com que a tentação seja muito mais forte cada vez que enchermos nossa mente com aquilo que a contamina. A vitória está em nossa vida devocional, falando de maneira prática. E esse será o último tema que apresentarei ao concluir este simpósio. O que colocamos em nossa mente determina a vitória ou a derrota do pecado. É simples assim. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nunca digamos, eu sou fraco, tenho uma herança ruim, cresci em um ambiente ruim. Tenho tentado ganhar a vitória, mas não consigo alcançá-la. Na verdade, Deus nos promete uma vitória total sobre o pecado se cumprirmos as mesmas condições que o Senhor Jesus Cristo cumpriu. O Espírito de profecia diz que devemos dedicar 1 hora todos os dias para contemplar a vida de Cristo, especialmente as cenas finais. E quando fizermos isso, ao vermos as cenas finais, vamos ver o que o nosso pecado custou a Jesus. Quando ele suava gotas de sangue no Getsêmani e implorava a Deus que afastasse o cálice da sua ira, quando clamou na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Quanto mais medito sobre isso, mais digo, o pecado é terrível, Senhor Jesus. Por favor, dê-me o seu Espírito para que eu possa vencer o pecado, para vencer a natureza pecaminosa. Que Deus nos abençoe e que essa seja a nossa experiência.